Podem se assentar, queridos. Uma boa noite, graça e paz. Vou colocar meu óculos. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Temos visitante nessa noite, vocês desculpem porque geralmente eu vejo. Quem está conosco pela primeira vez? Amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, eu não tenho muito hábito de ministrar na Santa Ceia, mas recebi um convite. Recebi um nobre convite do apóstolo. E estou muito honrada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Limpou o óculos? Ah, já vem. Foi para o laboratório? Amém. E hoje é dia da... Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. É um dia que todos os meses nós celebramos, nós adoramos a Deus na ceia do Senhor. Eu falo que é um culto memorial. É um culto a qual eu falo que o Senhor preparou para que nós nos avaliássemos. É um culto como se fosse um balanço. Você olha para trás, no mês que se passou, avalia os seus erros, os teus acertos, e veio para a ceia do Senhor adorá-lo, se entregar, bendizer e adorá-lo em espírito e em verdade. Porque a ceia do Senhor é um ato de lembrança, de um ato memorável. Você sabia que houve a Santa Ceia, ela é a celebração de um ato memorável? Não, vocês não sabem de nada. Todo mundo bola murcha. A lasanha pesou hoje? Pesou? Hoje eu comi uma macarronada feita pelo AP, maravilhoso, né, amor? Mas tô aqui. Acabou, você acredita? Comi 3 pratadas. 3. E eu não gostava de macarrão não, mas ele pega o tomate, ele faz do tomate, o molho fica uma delícia. Meu zóio. Obrigada, Grazi. Deus abençoe. E eu gosto de conversar com vocês, eu gosto que vocês interajam, né? É tão bom, estamos em família. E a ceia, voltando, a Santa Ceia é um ato, é um local, é uma celebração a qual nós adoramos a Deus pelo amor divino, pelo amor sobrenatural. Porque Jesus, Ele morreu por amor a mim e a você. Eu falo que a ceia do Senhor, ela engloba amor, um grande ato memorável de amor. Ela também conota a obediência do Filho para com o Pai. Porque Jesus, nos momentos que antecede a sua morte, Ele fala: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ainda assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então também a obediência entra em ação. Também entra a renúncia. Porque Jesus, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, desceu para viver uma vida terrena como eu e você. Para que Ele pudesse estar nos entendendo, e nos amando, e nos perdoando, e derramando sobre cada um de nós a graça de Deus. Vocês compreendem como a ceia do Senhor é um ato memoriável? No momento a qual você come do pão, que é a carne do Senhor Jesus, e toma do sangue, que é o sangue de Cristo Jesus, nesse momento você se faz um com Ele. Nesse momento você entende que essa morte de Jesus foi a morte que te trouxe vida, que te deu direito a ter uma família, que te deu direito a ter uma herança eterna. E isso
Santa Ceia, ela nos faz relembrar da aliança que Jesus fez conosco, através do seu sangue, através da sua morte. E hoje eu gostaria de, nesse ato de Santa Ceia, que geralmente na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, existe um versículo que diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Dizimam, evangelizam e não têm um coração dado a Deus. Por isso que essas ações, elas são colocadas como importantes, não são primordiais. Porque você que tem um coração contrito a Deus faz, e uma pessoa que não tem um coração dado a Deus também faz. Por isso que nós vemos, nós que estamos sempre no corpo de Cristo, por muitas vezes vemos pessoas firmes, e pessoas que vão na igreja, cantam, dizimam, evangelizam, ama a Deus, mas não consegue ter uma vida frutífera em Deus. Ela até ama a Deus, mas ela não consegue frutificar em Deus. É como aquela parábola da semente. Estão comigo? Que uma semente cai na beira do caminho, passa uma ave e leva. Outra cai no meio das pedras, ela até consegue começar a raiz germinar, mas pelo fato de não ter conseguido alcançar a terra, ela seca. E a mesma semente, acredito eu, quando se fala essa parábola, não está falando de sementes diferentes, mas de um mesmo padrão. Essa outra semente do mesmo padrão cai no meio do espinheiro. E ela é oprimida pelos espinhos. Mas a quarta semente cai em terra boa, fofa, disponível, arada, rasgada. Porque terra boa, você precisa gastar tempo para ela ficar boa para o plantio. Não é simplesmente chuta a semente que deu. Não é assim. Quem já plantou, eu amo terra, eu amo mexer na terra. E quantas vezes eu me frustrei, eu amo pêssego e ameixa. Amor, quantas vezes eu tentei plantar pêssego e ameixa? Vingou? Não. Aí depois eu fiquei sabendo que tinha que secar a semente, tinha que quebrar a semente, a casca, e tinha que usar a semente dentro. Mas, por muitas vezes eu tentei fazer uma horta, mas eu não me dispunha a preparar a terra. E aí até germinava, mas não vingava. Por quê? Porque eu colocava aquilo como importante, mas não como primordial. Todas essas sementes, elas caíram num determinado local. Só que o local que elas caíram foi a importância que foi dado. Porque nos 3 primeiros locais, a semente caiu num local respectivo. Mas no 4º local, houve um tempo de preparar a terra, de primordial, separou a primeira parte, foi lá, investiu, arou, arar significa rasgar, rasgou a terra, investiu, pegou adubo, substrato, foi lá, colocou. Quando nasceu as ervas daninhas, foi lá, arrancou, tirou, limpou. Entende que uma boa terra, para que ela seja fértil, é necessário que se gaste tempo com ela. E muitos de nós, às vezes não vou usar esse termo preguiça, mas porque procrastinamos. Essa é a bola da vez, né? Para chamar o preguiçoso, agora é procrastinador. A gente quer a bênção, até quer o abençoador, mas a gente não gasta tempo com o abençoador. Porque a gente quer o que é imediato, o que é importante. A gente quer o que é importante, a gente não quer gastar tempo com o que é primordial. Estão comigo? A gente quer muito fazer Marta, mas não quer se dispor a estar no pé como Maria. Estão comigo? Então, como eu falei, todas essas ações de importante, qualquer pessoa pode fazer.
E nem todas as pessoas têm um coração que faz o que é importante, não tem um coração entregue a Deus. Porque o coração, quando se entrega a Deus, ele é contrito. É um coração cheio de temor. Até a gente falava isso hoje de manhã também. Entenda, temor a Deus não é medo de Deus. É um respeito absoluto sobre a soberania, sobre a santidade de Deus, dando a Ele toda a honra e reverência que Ele merece. Isso é temor a Deus. Então, quando eu subo aqui para ministrar, eu faço com muito temor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Entende? Vocês estão comigo? Mas o que é primordial? Entendam. Antes de entrar em primordial, eu vi um exemplo aqui do que é importante. Jesus chamou quantos homens a estar do lado dele? Os 12 acompanharam os milagres? Gente? Sim. Os 12 escutaram da mesma palavra, dos mesmos sermões. Só que um deles, apesar de participar de tudo que era importante, não tinha o coração dado a Deus. E foi Judas. O coração dele estava voltado àquilo que ele poderia ganhar, aquilo que ele poderia lucrar com a presença de Jesus. E ele fazia a mesma coisa. Ele escutava, ele ia nos sermões, ele estava com Jesus, cuidava, através dos talentos que ele tinha, ele cuidava da parte financeira de Jesus. Ele servia, escutava, ele participava, mas o coração dele não estava no Senhor. O primordial é a primeira parte, é a boa parte. É a primeira parte, é o primeiro lugar, né? É como o dízimo é a primeira parte da sua primícia. Ou literalmente a primícia já é a primeira parte. E o primordial, você vê que a raiz da palavra está aí, é a primeira, né, parte, é o primeiro lugar. Primordial significa estar em primeiro lugar. É o centro, é o fundamento. Santa Ceia é um dia que nós chamamos para perto de nós aquilo que deveria ser o nosso centro. E que por muitas vezes, com os dias que recorrem, a gente acaba perdendo a direção. Por isso que a Santa Ceia é um memorial do amor do Pai através do Filho. Para que eu e você entendamos que através do sacrifício de Jesus foi nos derramado graça. E essa graça de Deus nos coloca no centro de Jesus. Você está no centro de Jesus, mas aí você ceia hoje, aí começa amanhã, segunda, terça, quarta, e aí os problemas do dia a dia, aí as afrontas, as dificuldades, a sequidão, tudo vai te desprumando no mês. E se você não toma uma decisão de deixar de lado do que é importante e começar a fazer o que é primordial, você vai estar sempre se corrigindo na Santa Ceia. Sempre limpando as arestas na Santa Ceia. E o que é legal é que com o tempo a Santa Ceia seja só a celebração. Que você se analise e fala: Senhor, obrigada, não sou perfeita, mas Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu perfeito, o Senhor é o meu centro, o Senhor é meu tudo. Pai, eu não sou perfeita, mas as minhas ações, pensamentos, intenções e palavras, elas manifestam o Senhor. Eu não sou perfeita, queridos. Sou pastora, mas erro e peco. Vocês sabiam que eu peco? Ufa! Mas o meu coração é contrito a entender que o pecado me afasta de Deus. Que se eu não me arrepender do meu erro, se eu não me consertar, não se arrepender de todo o meu coração e não me voltar a Deus, eu serei uma vida vazia, sem e descentralizada do meu Pai. Eu sei que a palavra de hoje está diferente, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está querendo centrar as nossas vidas em Jesus hoje.
Porque se você pensou que era o teu importante é importante, eu quero te dizer que existe o primordial para você fazer. Primordial significa estar em primeiro lugar. E na tua vida com Deus, o primordial é o seu relacionamento com Jesus. Todas aquelas listas de ações, são ações que eu faço se tenho relacionamento com Jesus e também se não tenho relacionamento com Jesus. É como eu volto a falar do exemplo de Judas. Ele esteve com os 12, com os 11, né? Fez tudo que os 11 faziam, mas o coração dele não tinha um relacionamento com o Pai. E hoje o Espírito Santo está nos movendo a isso, a voltarmos, a nos examinar hoje, dia da ceia do Pai, a nos examinar. E aí, minha vida tem sido um reflexo do que é primordial? Ou minha vida tem sido um reflexo das minhas importâncias, daquilo que eu acho importante? Está na hora de você reavaliar. Por isso que por muitas vezes nós, como filhos e filhas de Deus, nós patinamos tanto no caminho. Quem já andou patinando? Eu já patinei muito na minha vida cristã. Eu dava um passo para frente, quando eu me dava por si, eu estava 2 para trás. E eu ficava olhando as pessoas, e as pessoas caminhavam, e eu não entendia porque eu dava um passo e não caminhava. Eu dava um passo e não prosperava. Eu dava um passo e não frutificava. Porque a vida do filho de Deus, da mulher de Deus, do homem de Deus, se conhece pelos frutos. Ah, pastora, eu não vejo nada na minha vida. Então está na hora de você olhar a terra que você está plantada. Está na hora de você olhar a semente que você tem semeado. Está na hora de você colocar o que tem sido centro na tua vida. As tuas convicções ou Jesus? Que por muitas vezes, quando Jesus é nosso centro, eu vou falar com uma absoluta certeza, 99% das suas convicções vão por ralo abaixo, quando Jesus é teu centro. Servir Jesus é renúncia. Servir Jesus é renúncia. Desculpa, eu acredito que posso não estar agradando vocês, mas eu estou aqui para agradar o meu Pai. Porque eu renuncio. E é difícil. Hoje na reunião de líderes falei com a Luzinete essa semana. Não é fácil, e não é porque eu sou pastora que eu não penso. Por muitas vezes eu pensei, nossa, seria tão bom só cuidar do meu marido, dos meus filhos. Não porque eu não amo cuidar de vocês, eu amo cuidar de vocês. Mas o ser humano, ele é difícil. Eu sou difícil. Nós somos difíceis. Cada um de nós crescemos com a educação que recebemos dos nossos pais, ou dos nossos genitores, ou dos nossos tutores. Depois recebemos ou não uma formação acadêmica. Depois o local que você está pode sofrer influência sobre aquilo que você acredita, naquilo que você coloca como real e verdadeiro na sua vida. E quando Jesus entra, ou você se renuncia, ou você fica que nem, desculpa o que eu vou falar, você fica que nem um Judas, escutando, cantando, fazendo, cuidando das coisas de Deus, mas não tendo uma vida com Deus, não tendo uma vida frutífera. E Deus está nos chamando para sermos frutíferos, para que as consequências das suas ações revelem Deus. As consequências das tuas palavras revelem Deus. Por que eu falo consequência? Porque aquilo que é consequência vai fazer frutificar. Por exemplo, eu chego, André, você sabia que Deus é bom? Sabia que Ele ama a tua vida? Sabia que Ele é apaixonado por você, e muito antes de você nascer, Ele já sonhava contigo, porque diz na palavra que desde o ventre Ele sabia? Agora, isso é maravilhoso.
Mas quando essa verdade falada para ela se torna fruto e ela começa a viver em cima dessa verdade, essa recompensa é tremenda. E por muitas vezes a gente tenta fazer. Querido, faça o primordial, se relacione com Jesus. De uma maneira verdadeira, para de se relacionar por interesse. Eu vou me relacionar com Jesus, porque Jesus pode fazer isso, aquilo. Querido, Ele dá a bênção, mas Ele gosta de ser amado como Deus como teu pai, Jesus como teu irmão, como o teu Salvador. Nós enchemos as igrejas de pessoas que são doidas atrás da bênção, atrás de casar, atrás de enriquecer, atrás do melhor emprego, atrás da melhor faculdade. Agora, se eu perguntar, quem está disponível a morrer por Jesus? Num país islâmico. Vocês entendem que há irmãos nossos morrendo lá? Para quem não sabe, eu fui fazer missão na África. Eu morei alguns meses na Nigéria. E a Nigéria, de umas semanas para cá, ela está sendo proeminente, porque, infelizmente, muitos cristãos estão morrendo. Só de 2009 para cá, foram mais de 100 mil cristãos mortos. E eu mesma morei na casa de uma pessoa, durante o período que eu estive lá, que o marido foi assassinado na frente dela com um tiro na nuca. E era o pastor presidente. Sequestraram no aeroporto juntamente com ela e com a sogra dela e mataram o esposo. Então não é uma história tão distante. Pessoas estão morrendo por Jesus. E você ainda fica batendo na tecla no que é importante. Deus está querendo levantar um grande exército. Deus está querendo levantar filhos e filhas dispostos a viver e morrer por Jesus. Mas enquanto estivermos no raso, vivendo no que é importante, nunca experimentaremos a consequência de viver no primordial. Estão comigo? Primordial é amar a Deus acima de todas as coisas. Primordial é viver em santidade, em arrependimento. Primordial é permanecer em Cristo todos os dias e não só nos cultos e nos horários dos cultos. O primordial é ter um coração quebrantado diante de Deus. Eu falo que as narinas do Pai estão cheias de aparência. Está na hora de largarmos a nossa roupa de aparência de um bom e de uma boa cristã e realmente vivermos uma vida, um relacionamento íntimo como filhos e filhas fiéis. Porque aqui nós sentamos, carregamos uma Bíblia e aparentemente parecemos cristãos. Mas só é partir dessa porta para fora. Os nossos pensamentos são outros. As nossas palavras são outras. Os nossos jeitos de tratar pessoas são outros. Maridos que destratam esposas. Chega aqui, é o maior crentão. Mas só a esposa sabe a piaba que ela passa quando está em casa. E eu também não vou isentar a esposa rixosa, que o marido não vê a hora de ir embora, não vê a hora de trabalhar, porque a mulher fica lá gotejando, reclamando de tudo. Eu sou uma pessoa que eu tenho que ir todo dia morrer com isso, viu? Porque se deixar, eu sou chatolina. Pastor é um anjo, carinha de anjo. E todo dia eu tenho que matar esse leão em mim. Eu não sou perfeita, mas eu busco me aperfeiçoar no Senhor. E está na hora de você viver uma vida que você prega que crê. Está na hora de você deixar de lado o que é importante e começar a viver o primordial. Está na hora de você começar a viver o primordial e ter frutos de uma pessoa que vive o primordial.
Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vai dar, ó, eu vou abençoar a Adri, eu não vou abençoar o Rogério. Eu vou abençoar o Marcelo, não vou abençoar a Kelly. Deus não é assim. Ele deseja abençoar a todos. Mas às vezes não. Eu vou falar, não é às vezes. Nós não recebemos. Porque a nossa vida não condiz com aquilo que a gente acha que prega, que aquilo que a gente acha que faz. Não é por muito vir à igreja, não é por muito cantar, não é por muito tocar, não é por muito pregar, não é por muito evangelizar, que você estará sendo um filho fiel. O filho é aquele que anda com o pai, aquele que tem cheiro do pai, aquele que imita o pai, aquele que... Eu lembro que eu sempre fui muito apegada ao meu pai, e o meu pai falava, eu queria imitar do jeito que ele falava, ele consertava a porta, eu queria consertar como ele consertava, eu queria ser igual. Mas porque eu tinha ele como meu herói. E assim nós temos que ter Jesus como nosso herói, porque ele foi. Ele morreu por mim e por você. Está na hora de imitarmos, a ponto dessa imitação ser algo que seja inerente de nós mesmos. Porque influência é isso. Para quem não sabe, somos influenciados por copiar pessoas, pensamentos e palavras de pessoas. Já viram nessas redes sociais, a dancinha, a pessoa dança assim, caiu na internet, todo mundo está assim agora, imitando. Está na hora da gente imitar Jesus. Assim como Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Está na hora de você ser influenciado por Jesus. Está na hora de você escolher sair do raso e mergulhar no profundo. Viver o primordial vai requerer tempo, disponibilidade, obediência, santidade, renúncia. Por isso que a gente sempre escolhe o que é importante. Porque o que é importante é mais fácil. Mas o que é primordial requer muito mais de nós. E Deus está nos convidando a escolher o que é primordial. Escolher a boa parte. Vocês me perdoem de antemão, já peço perdão. Eu percebo que a igreja está bem animada, né? Vocês estão bem animados, estão correspondendo. Mas amém. Amém. Por isso que Mateus 6:33 diz: busquem, pois, em segundo lugar, em terceiro, busquem em primeiro lugar, quer dizer, que o seu primordial seja o reino de Deus e a justiça que Ele traz. E as demais coisas, as importantes, elas vão te seguir. Mas fica com o que é primordial. Porque as importantes, quando você é fiel na primordial, as importantes eu acrescento na sua vida. Essa é a ordem correta. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as coisas se alinham. E esse é o grande segredo. A gente sempre coloca, eu preciso, é o meu. Eu preciso disso, necessito daquilo. Eu quero que mude isso, eu quero conquistar aquilo. Sempre é eu e eu. E aí a gente sai do centro da vontade de Deus. Jesus deixa de ser o nosso centro. E essa é a ordem correta. Quando buscar primeiro o reino, quando colocamos Deus, o resto se alinha. Viver o importante e ignorar o primordial nos leva a uma frustração espiritual. Viver o importante e ignorar o primordial
que é buscar o reino, nos leva a ter vidas rasas, nos leva a ser frustrados espiritualmente, nos leva a nos tornar, conforme o passar dos dias, nos faz se tornar frios espiritualmente, céticos, muitas vezes. Será que Deus vai fazer mesmo? Quando as tuas prioridades estão na frente da tua vida com Deus, você vai se frustrar. Viver o primordial nos leva a ter plenitude e propósito em Deus. Mas é necessário que você queira viver isso. Não é algo, o apóstolo não tem o poder de abrir o teu coração, abrir a tua mente e falar, a partir de agora você vai viver assim. Até porque Deus não nos obriga a nada. Ele te deu uma escolha. Ele te deu um poder de decisão para você decidir aquilo que você deseja fazer com a tua vida. E todo sucesso ou insucesso que você tem é fruto de uma decisão só tua. Ah, pastora, mas às vezes não fui eu. Foi alguém que decidiu por mim. Mas amém. Indiretamente você decidiu a receber essa consequência. E está na hora de você acertar tua vida com Deus. Está na hora de deixarmos de viver o raso. Está na hora de deixarmos de viver o que é nosso. Não, eu tenho razão, porque eu tenho razão. Enquanto você ficar atrás de você mesmo, eu estou tentando ir atrás de mim mesmo, que nem cachorro faz, o Apolo faz muito isso. Enquanto você ficar atrás de você mesmo, você não vai para lugar algum. Enquanto você quiser viver aquilo que você acha que é melhor para você, quer viver? Tranquilo. Mas eu volto a falar. Enquanto você vai querer viver o que é teu, para você, o que você acha melhor para você, você pode se frustrar. Você pode se esfriar. Jesus pode deixar de ser o teu centro. E aí, voltar ao primeiro amor é algo que é mais difícil. E é sobre isso que eu quero finalizar. Nós temos perdido o nosso primeiro amor. E eu quis deixar isso para o final, para que você, como diz o versículo, que você se examine. O pastor vai ler a carta em Coríntios e diz, examine-se a você próprio. Tua vida condiz com aquilo que você crê? As tuas ações condizem com o amor que você tem por Deus? Se não condiz, está na hora de você resetar tudo e fazer tudo de novo. Porque nós temos nos esfriado, a igreja de Cristo tem se esfriado. A igreja de Cristo tem se influenciado a viver como o mundo. A viver os seus próprios interesses. E quando você fala, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Nesse momento você espiritualmente assina uma carta dizendo, olha, eu não sou mais minha. Eu não sou mais minha. A partir de agora, o Senhor é meu dono. O Senhor é meu proprietário. O Senhor é meu Senhor. O Senhor é meu Salvador. O Senhor é meu tudo. O Senhor é meu Rei. O Senhor é meu legislador. O Senhor é meu advogado. O Senhor é meu provedor. O Senhor é meu médico. O Senhor é aquele que me transforma. O Senhor é minha bandeira. O Senhor é o tudo na minha vida. Quando você aceitou o Senhor Jesus, você aceitou tudo isso na sua vida. Mas o que você fez com isso? Guardou numa das gavetas do seu coração? Está na hora de aprumarmos. Enquanto eu falo com vocês, eu vejo literalmente um prumo. Deus está querendo aprumar a noiva de Cristo. Está na hora de pararmos de brincar. Sou de Deus, agora não sou mais de Deus.
Sou de Deus, agora não sou mais de Deus. Sou de Deus, mas não tem problema fazer essas coisas do mundo. Querido, pare. Querida, pare. Um dia você entregou sua vida para Jesus. Por isso que por muitos de nós, o amor que nós temos por Jesus, em muitos de nós, tem se esfriado. E depois, para voltar a termos esse amor, é difícil, porque vai exigir renúncia sua. Estão comigo? Amém. Estaremos entrando agora na Santa Ceia. Como eu falei, ela é uma manifestação do maior ato de amor que existiu nesse mundo. Nunca ouvimos falar de um amor maior, de um ato de amor maior do que a morte da cruz, aonde Jesus verteu o seu sangue para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar com Deus. E eu gostaria que você realmente se examinasse durante essa ceia. Tenho feito coisas para Deus ou eu tenho vivido para Deus? Tenho servido a Deus, mas eu tenho amado a Deus? Tenho participado da ceia, mas com o coração contrito? Aquilo que eu sou dentro da igreja, eu sou fora dela? Está na hora de nós realmente validarmos o que a Santa Ceia é. Porque nesse momento você é imergido no sangue e no corpo de Cristo. Diz lá a palavra: fazer isso em memória de mim. Entendam, não é só virar e fazer guelo, guelo, guelo. Mecânico. Mas está na hora de você dar o verdadeiro valor, aquilo que tem valor. Não é eu vou para a igreja para comer bolachinha, o pão e virar o suco. Entendam que, eu já expliquei para vocês, que o mundo espiritual é real. E no momento a qual você participa da ceia, você está dizendo para o mundo espiritual: eu venci mais um mês o mundo. Mas eu vou te convidar a viver essa decisão, esse clima, durante os outros 29 dias do mês de outubro. Sejam verdadeiros, em primeiro lugar, com vocês mesmos. Porque Jesus já te conhece, você sendo verdadeiro ou não. Essa palavra também é para mim. Não é porque eu sou pastora que eu me isento de conserto. Eu sou tão humana quanto vocês. E todo dia eu tenho sempre algo a melhorar. Mas algo que o meu coração anseia demais é parecer com o meu Jesus. Que você tenha esse desejo no seu coração. E de desejar que o Senhor seja o centro da tua vida. Deixe de lado as coisas importantes nessa noite. E se coloque disponível a viver o primordial. Amém, queridos? Amém. Seja honesto e honesta com você mesmo. Vou falar de novo. Seja honesto e honesta com você mesmo. Se você é um homem, uma mulher de Deus, fale, pense, ande, haja como Jesus assim o faz. Hoje, Santa Ceia, examine, veja e faça. Decida que Jesus volte a ser o centro da sua vida. Amém.
Vocês me amam ainda? Se Deus traz conserto, é porque Ele nos ama e deseja nos consertar para que sejamos filhos melhores. E filhos melhores usufruem da herança mais plenamente. Sobe aqui, amor. E o silêncio impera na nave. Amém? Fique de pé, por favor. Eu queria convidar todos vocês a gente ter um momento de oração. De a gente orar mesmo, conectar com o Senhor, fazer uma autoavaliação, avaliação de atitude, avaliação de conduta. Irmão, não estamos aqui para expor você. A gente está aqui para expor o diabo. Então, quando eu oro, a Bíblia fala, né? Entre dentro do seu quarto, feche a porta do seu quarto, e no secreto você vai ter um relacionamento com Ele, e Ele se revelará a você. Tem coisas, irmão, que a gente não consegue ver em nós. Não se revela. Porque a gente, é o que a pastora falou, tem coisas muito importantes que falam sobre nós. A gente quer coisas importantes para nós. Mas está na hora de a gente se preocupar com aquilo que vai trazer nutriente espiritual para a gente, que são as primordiais. E a primordial agora começa nessa ceia. Você orando ao Senhor, falando sobre você a Ele. O problema é que a gente tem muito orgulho, a gente constrói uma muralha, a gente se blinda para tudo. E a gente sempre leva uma questão assim, fui criado dessa forma, eu sou assim. Isso serve para o mais novo, para o mais velho, para a liderança, para pastor, para o que serve como voluntário, para quem está assistindo na rede social. Serve para minha família, serve para a sua família. Isso só acontece. Eu não posso te julgar, eu não posso apontar. A gente julga muitas pessoas pelas ações delas, não é? A gente aponta o dedo, a gente fala, olha o que ela fez, tal. Perdeu porque ela não foi assim. Mas a gente não vive do lado dela. Nunca julgue ou mostre uma identidade daquilo que você nunca viveu do lado dessa pessoa. Nós já fomos apontados de várias formas, de vários modos. Severos, exigentes, grotescos. Mas a pessoa não vive do nosso lado. As pessoas não andam na minha casa para saber como realmente a gente é. Você só pode falar de alguém, daquela pessoa que você anda do lado dela. Então nada melhor que você falar de Jesus. Como a gente pode amar uma pessoa que a gente vê, odiar outra que a gente vê? Amar essa pessoa, eu amo o pastor Luciano, eu amo a Márcia. Aí o outro fala, eu não gosto do Luciano, eu não gosto da Márcia, mas eu amo Deus. A Bíblia fala, como pode odiar uma pessoa, um irmão, que você vê, e amar um Deus que você não vê? Que doido, né? Então, vamos fazer uma reflexão agora, de oração, um tempo de oração. Há uma palavra que é uma atmosfera que mudou aqui o ambiente, irmão. Deus está convocando essa igreja para viver um nível maior. E eu tenho certeza que há uma unção aqui, eu tenho certeza, eu sinto essa unção. E ela vai te pegar agora. Antes de a gente celebrar a ceia, essa unção quer te pegar. Ela quer te constranger. Ela quer quebrantar. Ela quer te sacudir. Ela quer penetrar no seu íntimo. A unção quer entrar dentro de você. Essa unção é o amor de Deus. Ela quer entrar em você. Tem gente precisando desse afago, desse amor de Deus. Tem gente com depressão que precisa desse amor. Tem gente querendo tomar decisões e ainda não sentiu a resposta de Deus. Ela vai sentir agora a resposta. Ela vai receber agora a resposta de Deus. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos. De verdade, coloca a mão no seu coraçãozinho, no seu peito assim, ó. Curva a sua cabecinha.
E esquece o irmão, esquece a irmã. Eu quero que você fale com o Senhor agora. Se você quiser ajoelhar na tua cadeira, se você quiser ajoelhar aqui na frente da igreja, aqui no púlpito, se você quiser sentar para falar com Deus, faz diferente, faz algo diferente. Converse com Ele. Fale com o Senhor. Entregue. Espírito Santo, nós vamos entrar nesta mesa, nesse ambiente, um ambiente de celebração, mas não queremos sentar na mesa tristes, magoados, chateados, porque não vamos conseguir desfrutar da mesa, não vamos conseguir celebrar da forma que nós precisamos celebrar. Mas Espírito Santo, agora, em nome do teu Filho, em nome de Jesus, move agora o ambiente deste lugar. Nos carregue e transporte agora os corações para o lugar de segurança, o lugar de cura, o lugar de transformação agora. Não olhe para mim, irmão. Feche seus olhos. Não quebra esta unção. Não quebra o que Deus está fazendo, por favor. Não abra os seus olhos. Continue falando. Deixa o Espírito Santo falar. Você está precisando de respostas. Deixa Deus falar com você. Entregue seus medos, entrega as suas dificuldades, entrega tudo a Ele, deixa Ele falar com você. Desconstrói altares que estão no teu coração sobre você. Para de tentar dar lição em alguém, irmão, mostrando suas atitudes que não são de Deus. Você não vai provar nada, você vai destruir aquilo que Deus criou dentro de você, que é o templo do Espírito. Deixa Ele falar com você. Não precisa provar nada para ninguém, você é do Senhor. Enquanto você ora e só escuta a minha oração, não olhe para mim, irmão, por favor, não olhe. Eu declaro que a sua casa agora, esse ambiente que você está vivendo agora, a sua casa, quando você entrar naquele lugar, terá um novo cheiro. Essa semana será diferente da semana que se passou. Situações que estão mal resolvidas, Deus vai te dar a capacidade e maturidade para você lidar com elas. Há casos abertos no passado que não foram resolvidos, situações com pessoas, palavras que machucaram, destruíram o teu íntimo, mágoa que estão destruindo você. Deus está cuidando de tudo isso agora. Deus está curando você. Deus está falando no meu espírito. Há pessoas recebendo cura emocional agora de processos do passado, marcas do passado. Deus está trazendo esta cura para você avançar para o novo dele. Tem palavras que estão como um anzol, como uma flecha que machucou você. Parece que a cicatriz não fecha, parece que esta dor não sai. Você fica pensando, porque ela fez isso, porque ele fez isso. Deus está dizendo para você: o vale não é o lugar de solidão, mas é o lugar de aprovação. Você está sendo aprovado por Deus. Essa noite Deus vai erguer famílias, vai erguer casamentos, vai erguer sonhos, propósitos. Essa noite é a noite de se levantar para cumprir aquilo que é primordial na sua vida. Ele é o centro da sua vida. Cristo é o centro da sua vida. Ele quer te abraçar, irmão.
Enquanto você está orando, no nosso meio há alguém que deseja aceitar Cristo como Salvador. Alguém levante a sua mão, ou voltar para Jesus. Você está afastado, irmão. Você está afastado, irmã. Está difícil para você, mas hoje você quer tomar uma decisão. Hoje você quer entregar a sua vida. Você recebeu esta palavra, e não deixe isso passar em branco. Deus quer escrever uma história para você. Deus quer constituir uma nova história para você. Se permita a palavra de Deus entrar no teu coração. Onde você está, só dê um sinal com a sua mão. Alguém vai orar por você. Não precisa vir aqui, você não vai aparecer nas câmeras. Deus quer falar com você. Deus quer te abraçar. Alguém? Alguém? Ninguém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Você na rede social, se você deseja voltar para Jesus, escreve no chat: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. E uma pessoa aí que está conectada no YouTube vai falar com você, vai pegar o seu contato, e a gente vai falar com você depois. Aleluia. Amém. Você está pronto para a ceia? 1 Coríntios 11. Eu vou ler essa passagem que diz assim, verso 23, Paulo trazendo uma instrução: pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim. Sempre que beberem, porque cada vez que vocês comerem deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem o pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Pois isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem. Examine-se a nós mesmos. Diga: examina-se a nós mesmos. Aleluia. Não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Aí entra o que é primordial. Você está pronto para ceiar? Deus é bom? Nós temos alguns minutos. Você orou, você entendeu, você está com a sua ceia na mão, e uma mesa antes existe uma adoração, um louvor, porque a gente vai sentar para celebrar, e depois do louvor, da música e da festa, nós comemos, nós celebramos. Então você está pronto para celebrar sua vitória? Mas a prioridade agora quem é? Jesus. Vamos fazer isso agora? Vamos celebrar. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Ele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar a sua
suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Estou preparando o caminho. Cante o mais forte que você puder. Endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá. Cante. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz Consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz. consigo a sua recompensa. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, Com alegria, dono dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, com alegria, dono dos meus dias. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz Consigo a sua recompensa. Ele, cante. por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele,
Senhor, agora é o momento, Senhor, que nós queremos festejar essa mesa maravilhosa, a nova aliança, em nome de Jesus. Você já está com o seu pão? Todos já abriram? Dê um pão maior para a pastora. Vocês não receberam? Cálice para cá, por favor. Alguém está sem ceia? Diáconos, por favor. Aqui, ó, na frente. Casal aqui. Mais alguém? Acende a luz para mim, por favor. Meio também. Amém. Mais alguém? Levanta sua mão. Não. Todo mundo pegou o cálice e o pão. Aleluia. A Bíblia fala para esperarmos um pelos outros. Amém. Podemos? Glória a Deus. E tendo dado graça, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comamos o pão. Amém. Faça um ato de generosidade. Troque o cálice com uma pessoa aí. Aleluia. Amém. Não troque o cálice e fale assim: nem sei a vida da pessoa está certa, eu peguei o dela. Não, irmão, vai na fé. Só aí, irmã do coque. Hoje a irmã Fabiana está hoje a irmã enceradeira. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Semelhante, depois de comer e cear, ele pegou o cálice e disse: essa aliança significa a aliança do meu sangue, a nova aliança do meu sangue. Bebamos em nome dele. Amém? Obrigado, Jesus, por esta ceia, por mais um mês, mais um mês, mais um mês, Pai. Nós te louvamos, porque o Senhor fez em nossas vidas agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você está feliz com isso? Então olha para o teu irmão e fala assim: a sua semana. Não, fala com mais propriedade. Fala assim: ó, a sua semana será tão incrível, tão cheia de novidade, que você vai me procurar e vai contar da seguinte forma: você me disse no domingo que a minha semana será incrível e poderosa, cheia de boas novas. Eu tenho uma notícia: ela já está sendo. Aleluia! Aleluia! Amém? Quinta-feira, às 20 horas, quinta profética, quinta fire, é fogo, irmão. Essa quinta estava assim, ó. Venha, Deus tem um mover sobrenatural. É um ambiente bem profético mesmo. É no Xaramanaia. Amém? É Xaramanaia. Quem gosta de Xaramanaia é só chegar. Amém? Vai ter o evento das crianças esse mês de outubro. Dia 12 a gente não tem nada na igreja. A gente não faz no mesmo dia, por quê? Eu sei que o papai e a mamãe quer levar a criança para passear, vai pro shopping, pro parque, passear com família. Então a gente não marca o evento no dia das crianças, a gente marca depois, né? Então, as crianças aí do ministério, você que está chegando na nossa igreja agora, é aberto para todo mundo. Quiser trazer um amiguinho, procura no balcão branco uma pessoa do Fly Kids.
para pegar as orientações de como vai ser. E elas vão passar todas as coordenadas. Esse mês vai ser um mês delas e vai ser poderoso. Fantasia não é para vir de pânico, não é para vir de coringa. Temas bíblicos, irmão. Não manda a criança vestir de Cleópatra, de Mulher Maravilha. Não é esse tipo de fantasia. Amém? Aí chega o menino aqui de Batman. Não, tudo bem, vai combater o mal, não tem problema. Mas temas bíblicos. É simples. Se você olhar nos filmes, nas histórias, não tem muita coisa. É um pedaço de pano amarrado na cabeça e já era. Não é assim? Traz roupão de banho e amarra lá o negócio e já era. Manto de José, acabou. Simples. Mas invista na vida dos seus filhos em nome de Jesus. Amém? Oi? Ah, as tias estão aqui, ó. Cadê? Levanta a mão. Ah lá, as ministras do Fly tá ali, ó. Só procurar. Agora vocês vão ver. Agora pediu. Vai chover pai agora aí, ó. Amém? Então a sua semana já é incrível em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por esta unção, pela palavra, pela vida da minha esposa, da minha pastora, que trouxe essa palavra poderosa no nosso coração. Nós vamos colocar o que é prioridade nas nossas vidas, primordiais em nossas vidas. E aquilo, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração, a gente vai semear, cativar, cultivar. E eu creio que vai crescer e vai dar fruto, Senhor, em nome de Jesus. Que essa família venha a crescer, a família Novo Tempo venha a crescer, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão e consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todos sempre. A igreja diz? Dê uma salva de palmas bem gostoso. Se você deseja falar com o pastor, com a pastora, nós estaremos aqui na frente. Vão em paz, Deus abençoe. E vão com muita alegria no seu coração. Amo vocês.